E agora, 21h45, o time do Fábio Carille encara o Flamengo no Maracanã. Que hora, hein, para encarar o Flamengo? Não é um bom momento, não. Mas o Vasco está muito mal, Tirone. O Vasco, realmente, o time do Vasco é muito fraco. O time do Vasco vive dos gols do Veguete. Sextou! Família vascaína! E hoje, você vai como? Vai no gelo, quem é da água na água, no refri. Hoje eu não vou gelar não, mas amanhã é dia, hein? É dia de tomar uma, porque amanhã é dia de clássico. Já quero te fazer uma pergunta. Qual a chance de eu responder esse mala sem alça do Renato Maurício Prado? Tem alguma chance? Quem acompanhou no nosso pós-jogo de Sampaio Corrêa 0, Vasco 0, falei assim, gente, tem a mínima chance jogando dessa forma de ganhar um clássico. Eu não vou dar muita moral pra eles, não. Jogando dessa forma, o Vasco não ganha de ninguém no mundo. No mundo. Então, né, o último jogo foi o quê? Segunda-feira, não é isso? Aí terça-feira sem, quarta, quinta, sexta. Você esquece essas atuações pavorosas e vem aquela esperança de alguma coisa acontecer amanhã. Né? Os jogadores, né, ali, ó, um olhando pro outro. A gente tem que dar uma resposta, hein? Está jogando absolutamente nada, então tem que ser amanhã. Tá? É isso, família vascaína. Vamos trocar uma ideia sobre essa opinião aí do jornalista flamenguista Renato Maurício Prado. Além disso, trocar uma ideia sobre o Rayan. É isso aí, Rayan. É nóis, irmão. As negociações do Vasco nesse momento, Flávio Dias confirmou que o Vasco está negociando com 3 atacantes, é isso mesmo, e projetar esse jogo aí contra o Flamengo, porque Lucas Oliveira é dúvida, Maurício Lemos pode ser relacionado, e eu quero trazer aqui uma opinião do jornalista que eu gosto muito, Gabriel Farias, falando sobre o PH. Chega aí que a resenha tá show de bola, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral, se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e falar sobre o Rayan. Ontem, né, a gente destacou aqui uma informação, poxa, Ekrem Konur, sei lá, um jornalista aí bem conceituado nesse mercado da bola da Europa, falando, né, que o Barcelona estava tentando convencer o Rayan e seu staff a assinar um pré-contrato, já que o contrato do Rayan se encerra ao final de 2025. E não somente o Barcelona, tá? Outros clubes também. Mas aí a gente tem essa informação aqui do canal Atenção Vascaínos em relação a isso, tá na tela. Com o contrato até dezembro de 2025, o atacante Rayan vem recebendo muitas abordagens de times europeus, mas que querem o jovem de graça, assinando um pré-contrato no meio do ano. Porém, Rayan e sua família têm muito respeito pelo Vasco e não querem sair sem dar um retorno ao clube que o revelou. Por isso, o jogador deve renovar quando voltar do Sul-Americano Sub-20. Inclusive, marcou um gol ontem, né, diante da Argentina. Vou até mostrar aqui o campinho para vocês, porque o Ramon tá jogando, né, num 4-2-3-1. E aí o Rayan tá jogando aberto pelo lado direito. E assim, né, o gol, eu não posso mostrar aqui, né, por causa de direitos autorais, mas só a imagem aqui que eu printei, é tipo um centroavante, né, ali próximo da área, ganha em velocidade do zagueiro, a gente sabe que ele tem muita força física, por isso que eu falo, cara, eu acho que o Rayan jogando mais próximo da área, a gente vai tirar o que ele tem de melhor. Ele é forte, ele sabe fazer o pivô, ele tem essa boa velocidade para a altura que ele tem e bate com as duas pernas, tanto que o gol é de perna direita, um belo gol, por sinal, né, marcando aí contra a Argentina. Mas quando você tem o Rayan aberto pelo lado e aí você tem que, poxa, ajudar defensivamente, ainda mais com jogadores que o Vasco tem hoje, ou o Payet, ou o Felipe Coutinho jogando de meio armador, que eles não contribuem na marcação, você imagina tendo que o Rayan voltar. Aí não vai funcionar, não vai render. E assim, eu sei que eu sempre falo aqui que eu sou meio 22, né, bipolar em relação ao Rayan. Já fui aqui, já fui ali, e não dá, sem tesão, vende logo, e já falei, não, ó, de falso 9 dá, hein? Eu sei que eu sou meio maluco em relação ao Rayan. Mas é bom, né, sempre a gente pontuar que é um jogador muito jovem ainda, tem sim potencial para evoluir, mas vou bater nessa tecla. Ele tem que jogar no centro da área, como atacante ali, como referência, centroavante, aberto pelos lados, o Vasco vai queimar esse jogador, por mais que na seleção aí, né, a Sub-20 está jogando dessa forma. No profissional, eu acho que é outra parada. Jogando dessa forma, cara, eu tenho quase certeza que vai ser um jogador que até pra carreira, tá? Até pro futuro aí, vai fazer chover, vai se destacar com certeza, porque tem características muito interessantes para isso, família vascaína. E também espero que dê tudo certo, o Vasco consiga renovar com o Rayan, e ele tem esse olhar, né, para com o Vasco aí, é muito importante essa galera aí, malandro, hein, Barcelona, malandro, hein? Família, seguindo aqui,
a nossa resenha pra gente falar sobre as negociações do Vasco aí no mercado, já que, olha, é muito toco, hein? Tô lembrando do Zé Ricardo, né? Que ele, 2021, nunca tomou tanto toco na vida, e a gente, infelizmente, está acontecendo isso com o Vasco. A gente sabe pela dificuldade financeira que o Vasco tem. Sim, pode ter um ou outro erro aí também da gestão, Pedrinho, Marcelo Santana, a gente não tem conhecimento sobre isso, né? Mas fato é que o Vasco ainda não conseguiu contratar nenhum atacante, e isso é um problema gigante. Mas tá aqui, ó, pacotão de reforços. Vasco negocia com 3 reforços para reforçar o ataque para a temporada, né? A gente sabe já de alguns dias que o Marcelo Santana tá lá na Turquia, inclusive, né, o diretor do América Mineiro confirmou isso, ele tá lá resolvendo uma parada do GB, mas a gente entende que ele também tá negociando com o Lloyd e com o Garré, porque os dois jogadores, né, um atua na Turquia e o outro tá fazendo pré-temporada por lá. Mas só pontuando aqui mais uma informação, ó, Berramin Garré tem muito interesse em jogar no Brasil e vê o interesse do Vasco com bons olhos. Porém, o clube do jogador estaria disposto a apenas vender o jogador. E aí, né, complica, né? Tem aquela explicação que o Pedrinho deu no evento da Copa do Brasil. Entendo que o Vasco vai ter que tentar uma engenharia financeira, né, para conseguir contratar esse atleta. Um tempo atrás, né, tava se falando em empréstimo com opção de compra, obrigação de compra, né? Então não sei como é que o Vasco vai conseguir aí e ter êxito nessa negociação com o Berramin Garré. E dentro desses 3 jogadores, né, que estão sendo comentados no momento, me parece que é o mais qualificado. Pelo que eu tô vendo, ouvindo, é o mais qualificado aí, né? Em relação ao Lloyd Augusto, também a gente comentou, né? 18 milhões, se eu não me engano, de reais. É um bom valor. E até comentei aqui, né, que o Alex falou desse atleta, mas pelo DVD aí, YouTube, sei lá. E o Fabinho, né, também uma aposta, um jogador que está se destacando aí no atual estadual, inclusive marcou gols contra Galo e Cruzeiro, mas é aquilo, né, já é um tom de desespero. É um tom de desespero porque o Vasco não tem, né, o Vasco não tem pontas. Então tem que contratar o mais rápido possível e agora tem 14 dias para fechar a janela. Então tô aqui muito na torcida para que o Vasco consiga contratar esses jogadores e que eles possam performar, ajudar, porque eu tenho certeza que o Vasco conseguindo esses jogadores, jogando bem, o nosso nível de atuação vai melhorar sim, família vascaína. E aí, chegando aqui na reta final do nosso vídeo, pra gente projetar esse clássico aí de amanhã contra o Flamengo, um jogo muito importante, claro, para levantar a nossa moral e ainda, né, conseguir um bom resultado pra gente classificar aí para a semifinal do Campeonato Carioca. Quero debater aqui com vocês rapidamente algumas situações. Tá na tela, ó. As chances de Lucas Oliveira enfrentar o Flamengo. Apuração do Papo na Colina. Indica que o zagueiro dificilmente estará à disposição para o clássico deste sábado. Com isso, Maurício Lemos ou Lucas Freitas devem ser os escolhidos para formar a defesa do Vasco contra o rival, né? A gente também tem o Souza, que nem a matéria nem cogitou, né, aqui. E tá aqui, né, informação também do canal Atenção Vascaínos, que o Maurício Lemos, a tendência é que ele seja relacionado para essa partida amanhã. E aí aquele papo que a gente já teve aqui, né? E bota pra rola, Thiagão, isso tem que ser testado, e eu concordo com essa resenha. Só que a condição física, entrosamento, ritmo de jogo, isso também pesa. Sem sombra de dúvida, é o jogo mais difícil da temporada, né? Que o Vasco enfrentou até o momento, é o Flamengo. Então você vai colocar um zagueiro que não tá 100%, porque nessa partida, pelo menos fisicamente, é o que eu venho falando aqui, tem que estar todo mundo 100%. Ó, sangue nos olhos. Porque senão, irmão, vai ficar difícil. Vai ficar complicado. Então, eu, sinceramente, não sei como é que tá o ritmo, a condição física dele. A gente não acompanha, né, os treinos. O Carille, com certeza, tem a noção disso. Mas, de fora, eu entraria com o Lucas Freitas, né? Lucas Freitas e João Vitor aí, formando a dupla de zaga do Vasco. Agora, eu quero trazer aqui o jornalista Gabriel Farias com uma resenha em relação ao PH. Tá na tela. Sabe quem é a peça de velocidade do time hoje? O Paulo Henrique, que faz bem. O papel faz muito bem. Mas o lateral, que tem que recompor na primeira linha, também não pode ser o tempo inteiro o cara que vai no fundo. E não é nem só isso, assim. Quando você tem um extremo começando o movimento de ataque à profundidade, ele já tá colado na última linha. O tempo de reação do marcador dele tem que ser muito rápido. Quando um lateral vai sair lá da defesa... Muito mais previsível. Pra atacar, assim, o tempo de reação que o adversário pode ter pra enxergar essa jogada, pra perfilar o corpo, pra fazer o movimento de acompanhar ele, é muito mais tranquilo do que se ele fosse ponta. Isso vai acontecer em vários outros jogos. Na hora que o lateral tem que ser o cara que te dá essa jogada em profundidade, é muito fácil pro outro time marcar e fica muito previsível. E vamos falar aqui o português, claro. Paulo Henrique eu acho muito bom, mas é limitado, né? Um cara que tem muita qualidade, mas que tem uma limitação muito clara. Se você entregar um excesso de responsabilidade pro Paulo Henrique, ele não vai carregar.
O Paulo Henrique precisa de um mínimo andamento na equipe. Começa a sobrecarregar o Paulo Henrique ao longo do ano, em maio o torcedor não aguenta mais olhar na cara do Paulo Henrique, ele vai de queridinho pra odiado pela torcida. Tá aí, concorda com essa opinião aí do Gabriel Farias em relação ao PH? E é muito engraçado, né, cara, como o futebol o campo fala, podemos dizer assim, né? Porque na partida contra o Madureira, a primeira do Vasco, com o time principal, eu tava vendo aqui os comentários, né? Pelo amor de Deus, o Pumita é melhor que o PH. O PH, ao mesmo tempo que ele rouba a bola, ele perde, ele faz merda, ele faz cagada. Chega no fundo, não toma a decisão correta, cruza mal, bota o Pumita. E depois o PH, eu acho que cara, eu não vou falar o único, né? Mas um dos poucos que se salva nas últimas atuações do Vasco, porque é o único que tenta alguma coisa. Eu só discordo ali do Gabriel Farias quando ele fala que ele tem técnica. Não, ele não tem técnica. Ele tem muita força física, e com essa força física ele tá se destacando, né? Como eu disse, é um dos poucos que se salvam nesse momento. Mas é exatamente isso. Se você dá essa responsabilidade, ser o único jogador para arrancar, para ter um contra-ataque, para chegar no fundo, irmão, vai começar, de fato, a galera pegar no pé dele. Foi assim no ano passado, né? Teve boas atuações, depois começa a galera pega no pé. Então você imagina só tendo ele para ganhar uma dividida, para dar um tapa na frente, né? Vai ficar muito difícil. É aquilo que eu tô na esperança, família. Chegando os jogadores, né? O coletivo melhorando, com certeza, né? Os jogadores vão evoluir ainda mais. No caso do PH, vai melhorar, porque, né? Ele tá bem. Mas tem que chegar as peças, não tem jeito. Até pro nosso treinador também entrar no estilo de jogo que ele gosta. Porque esse que ele tentou aí, posse de bola, chegar no gol adversário com qualidade técnica, no passe, isso não funcionou nem um pouco. Porque eu nunca pensei que isso seria possível, né? O Vasco praticar um futebol pior do que anos de Salgado, Campelo. Cara, com todo respeito, tá terrível, né? Mas eu entendo que o Vasco tem sim condições de parar com esse filme de terror e performar melhor. E eu vou entrar nesse assunto agora, depois de trazer essa opinião do mala sem alça flamenguista Renato Maurício Prado. Se liga só. A má fase do time aumentou com o terceiro jogo seguido sem vencer. Antes do duelo com o Sampaio Corrêa, o Vasco vinha do empate com Volta Redonda e a derrota no clássico para o Fluminense. E agora, 21h45, o time do Fábio Carilli encara o Flamengo no Maracanã. Que hora, hein, para encarar o Flamengo? Não é um bom momento, não. Mas o Vasco está muito mal, Tirone. O time do Vasco é muito fraco. O time do Vasco vive dos gols do Veguete. O Payet, eu tenho a impressão que ele teve aquele brilho, assim, ano passado, em alguns momentos, tá? Mas ele agora está na reserva, inclusive, com o Carilli. O Felipe Coutinho, que veio, voltou o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho não consegue fazer uma sequência de jogos. Ele joga 2, 3 jogos e se machuca. Está machucado de novo. Não sei nem se vai poder jogar contra o Flamengo. Não jogou esse último jogo. Entendeu? Então, a situação do Vasco é muito preocupante. Não é nem pelo Campeonato Carioca. No Campeonato Carioca, ele, por enquanto, ainda se mantém no G4. Mas, levando uma chapuletada do Flamengo, o que é o resultado, vamos dizer, mais provável, eu acho que ele pode simplesmente acabar fora do G4. Ele ainda tem chance de ficar fora do G4. Ele está no momento... O jogo é Botafogo, né? Pois é, exatamente. Eles podem, confronto direto, um tirar o outro, né? De repente. Exatamente. Eles podem jogar vida ou morte nesse jogo, né? O Botafogo vai jogar com o Flamengo agora no meio da semana. Então, é uma situação muito... se fosse nessa enquete que vocês fizeram aí, eu votei imediatamente no Vasco, não tive nem dúvida, nem titubeei. O Vasco é uma situação complicada, está sem dinheiro, está tentando ser vendido e não consegue. O tal grego maluco, aquele que também quer comprar a base do São Paulo, disse que até se interessou, mas que os demais sócios da empresa dele lá, da holding dele lá, não se interessaram. Não houve nem proposta. A situação do Vasco é muito preocupante, porque o Pedrinho não tem dinheiro, o time é fraco, não tem muito como contratar. Olha, nessa situação atual, eu vou dizer uma coisa para você. O Vasco, a não ser que o Carilli faça milagre, o Vasco é sério candidato ao rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Rapaz, situação que é incrível, né? O Vasco é um time gigante e faz anos, né, que não sai desse negócio, volta, melhora um pouquinho, piora, melhora um pouquinho, piora. O sofrimento é infinito. Você falou da enquete, Renato, qual torcedor tem mais razão em ficar preocupado? O seu voto valeu aqui, porque o Vasco lidera 33%, Fluminense 26%, Palmeiras 23% e São Paulo 18%. São Paulo é o que menos o torcedor tem razão, diz aqui, pela segunda enquete, de ficar preocupado. Tá aí, família.
Assim, eu vou focar dentro de campo, tá? Na parte técnica, porque ele cita aí o Grego e tudo mais, e eu, sinceramente, eu prefiro esperar. Quando acontecia, a gente comenta aqui, porque é muita coisa, e tá lá no São Paulo, e marcou uma reunião, e convidou o Pedrinho, e no final não acontece nada. Então, em relação a esse assunto, vocês estão reparando que eu não falo mais aqui sobre o Grego. Agora, focando no campo, é isso, cara, amanhã a gente tem que dar uma resposta, mas eu entendo, para que o Vasco tenha alguma chance de ganhar do Flamengo, o Carille, ele precisa mudar a forma de jogar, mesmo eu entendendo que é muito difícil. Ele tem que optar amanhã por jogadores com uma condição física, com mais pegada, com mais força, para ganhar uma dividida, porque tecnicamente a gente não vai conseguir ganhar do Flamengo, a gente não tá ganhando tecnicamente do Volta Redonda, do Sampaio Corrêa, do Série C. Você vai ganhar de um dos melhores times do Brasil? Não vai. Então, amanhã, a ideia é ser físico, é correr. Time ruim corre. E aí, por isso que eu defendo aqui Paulinho, Matheus Carvalho, Hugo Moura no time titular, se ele optar por jogar com 3 volantes. Em relação ali, né, a preocupação para um campeonato brasileiro, o Vasco vai brigar para não cair. Se jogar dessa forma, não tem muito mimimi. Se o Vasco atuar do jeito que tá atuando, não tem muito mimimi. Vai brigar para não cair, com grande chance de cair. Isso é uma verdade, isso é uma realidade. Entendendo também que tem outros times que não estão jogando merda nenhuma. Eu tô vendo aí o São Paulo, a galera tá revoltada, acho que empatou ontem contra o último colocado, 3-3, tá jogando nada, mas a gente sabe que tem bons jogadores. Cruzeiro foi o 6º colocado na classificação geral do Mineiro. Então, assim, tem outros times que também não estão performando. A minha esperança é o que eu comentei aqui com vocês ontem. Ano passado, a gente viveu uma situação complicada, depois de tomar porrada pro Juventude. Perdeu o clássico, goleada pro Criciúma, e na minha cabeça, e eu acho que grande parte da torcida do Vasco, a gente pensou, irmão, já era. E com aquela confusão, né, gestão, tudo mais, 777, Pedrinho assumindo o controle, a gente falou, irmão, já era. E o Vasco deu a volta por cima, começou a jogar melhor, né, chegou numa semifinal de Copa do Brasil, foi o 10º colocado do Campeonato Brasileiro, então eu tô com essa esperança também que a coisa vai mudar, né, de figura durante o ano. Agora, para isso acontecer, sem sombra de dúvidas, né, tem que chegar jogadores. Isso é claro, isso é simples. Eu tô acreditando muito que chegando jogadores de velocidade, e claro, chegar o Emerson Rodrigues da vida, sei lá, fala um outro jogador aí, um Jean da vida, aí não vai adiantar de nada, né? As apostas que o Vasco, né, tá tentando aí agora, que é o Lloyd, que é o Fabinho, se esses jogadores, né, conseguirem performar, conseguirem acrescentar essa velocidade que falta no Vasco hoje, eu acho que a gente vai melhorar sim a performance, e aí a gente não vai brigar por títulos, não entra com essa condição, mas vai ter sim, cara, um ano mais tranquilo, porque o nosso time, principalmente no setor de meio campo, que hoje não funciona, que hoje ninguém tá jogando nada, mas é aquela esperança que eu tô falando pra vocês, passar a performar, passar a jogar melhor, Paulinho, Jair, Tietê, Coutinho, não, a gente tem aí algumas peças pra não sofrer nesse ano, chegando esses jogadores, e aí quem sabe, né, responder futuramente a esse mala sem alça do Renato Maurício Prado no Campeonato Brasileiro, e amanhã, né, quem sabe aí, fui.